Revelado o horror oculto, a noite amaldiçoada na estrada sinistra de Juazeiro. Maria, 29 anos, estava acabada depois de mais um turno exaustivo no hospital público. O cansaço esmagava seu corpo, mas a necessidade de voltar para casa era urgente. Quando a estrada deserta se abriu à sua frente, uma sensação de apreensão e desolação tomou conta dela. Era a madrugada, e o único som que ouvia era o eco de seus próprios pensamentos. Foi então que um carro parou ao seu lado, e um estranho ofereceu uma carona. Sem pensar duas vezes, aceitou. O que poderia dar errado? Enquanto o carro acelerava, a estrada parecia envolver Maria em uma espiral de sombras dançantes. As árvores à beira da pista se contorciam, sussurrando histórias sobre a Anunciadora, uma entidade folclórica que coletava almas de quem andava à noite. O motor do carro começou a falhar e, a uma curva, o veículo desacelerou. O estranho virou-se para falar algo, mas antes que pudesse fazê-lo, desapareceu em um estalido de sombras. Maria se sentiu completamente sozinha no meio da noite abafada. A estranheza da situação a envolveu como uma névoa pesada. A vida urbana pesava em sua mente, a imagem de rostos conhecidos, amigos e vizinhos, agora zombeteiros e grotescos, assombravam seu olhar. O pânico a dominou ao lembrar-se dos desaparecimentos em sua comunidade, os corpos nunca encontrados, o medo que pairava como uma tempestade prestes a desabar. O motor do carro soava como o lamento de suas ansiedades, amplificando seu terror. Desesperada, Maria pegou o celular e discou o número da polícia. O toque ecoou como um grito ensurdecedor, mas a linha caiu em um silêncio opressivo. O pânico se transformava em desespero. As autoridades, que deveriam ser sua salvação, se tornavam uma ilusão distante, uma armadilha que a deixava vulnerável. O medo agora era palpável, como um predador à espreita. As sombras se alongavam, cercando-a, e cada passo se tornava mais difícil. Sussurros vinham do lado, contos de um culto oculto entre os mais respeitados da comunidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria não podia acreditar no que ouvia. Rumores de um pacto obscuro, sacrifícios em nome da Anunciadora. A cada revelação, cabelos se arrepiavam em sua nuca. Imagens da avó surgiam em sua mente, histórias sobre respeitar forças que habitam o mundo. A dúvida a consumia. Seria essa a chave para sua salvação? O ar estava pesado e um eco distante, como um chamado, vibrava nas sombras. A estrada começou a se transformar, como e se suas memórias e pesadelos se entrelaçassem. O carro que antes parecia inofensivo, agora seguia com uma determinação assustadora. O motorista, que algum dia foi um estranho, agora se transformava na personificação de seus mais profundos medos. Cada curva, cada virada, era um passo mais perto do destino, e Maria percebe que a entidade se aproximava. Os rostos familiares, agora distorcidos em risos malignos, a cercavam. Maria estava enredada em uma teia de terror e incertezas, e a linha entre a vida e a morte começava a se desfazer. E enquanto a Anunciadora se aproximava, uma única pergunta ecoou em sua mente. Seria essa a noite em que tudo mudaria, ou seu destino sombrio já estava selado? A noite abafada parecia respondê-la. O carro parou de vez, e um silêncio opressivo tomou conta do ambiente. Maria mal conseguia respirar, seu coração batia rápido como se quisesse escapar do peito. Ela olhou ao redor, buscando uma saída. As sombras pareciam ganhar vida própria, espreitando, dançando e sussurrando segredos obscuros.
O vento uivava entre as árvores, como se estivesse rindo de sua desgraça. De repente, a porta do carro se abriu lentamente. É uma armadilha! O instinto gritou para que ela corresse, mas suas pernas estavam paralisadas pelo medo. Em meio à penumbra, uma figura alta e esquelética surgiu, as feições distorcidas sob a luz fraca da lua. A Anunciadora. Maria sentiu o frio atravessar sua espinha. Os olhos da criatura emanavam um brilho maligno, sugando toda a esperança que ainda restava em seu coração. Maria, sussurrou a voz, como um eco de um pesadelo. A figura parecia conhecida e ao mesmo tempo estranhamente distante. Era como se desafiasse a própria sanidade. Nesse momento, lembranças de sua avó a invadiram. Histórias sobre o respeito às forças que não se pode ver, sobre como algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Refletiu rapidamente, lembrando-se de cada aviso, cada conselho, para nunca andar à noite sozinha. Foi por desobedecer que se viu naquela situação aterrorizante. A sombra avançou em sua direção, balançando-se como se estivesse presa em um transe. Maria, então, lembrou-se de um pequeno amuleto que sempre carregava no pescoço. Olhou para o colar que havia herdado da avó, um pequeno símbolo de proteção feito de madeira. Sentiu uma leve esperança brotar dentro dela. Em meio ao desespero, teve coragem. Agarrou com força o colar e, ao fazer isso, a sombra parou. A figura hesitava, como se estivesse lutando contra alguma força invisível. "Você não pode me levar!" Maria gritou, sua voz tremendo, mas cheia de determinação. O som reverberou pela estrada, e a figura hesitou ainda mais, como se a palavra tivesse algum poder. Cada segundo que passava, aumentava a tensão, as sombras se contraindo e expandindo ao redor dela. Mas a criatura não era fácil de ser contida. Um sorriso sarcástico se desenhou em seus lábios, revelando dentes afiados e brilhantes. "Sua resistência é comovente", disse a Anunciadora com uma voz que fazia a carne de Maria arrepiar, mas há um preço a pagar. Maria piscou, confusa. O que isso significava? O horror misturava-se com a incerteza. Ela sentiu a lágrima escorregar por seu rosto, mas não poderia ceder. O passado de desaparecimentos assombrava a cidade, e se sucumbisse, que exemplo deixaria para aqueles que a cercavam? "Eu não sou apenas uma vítima!" ela disparou, sentindo uma onda de força fluindo. A Anunciadora hesitou por um momento, como se não esperasse tal ousadia. O tempo parecia congelar, e enquanto Maria se concentrava, as árvores começaram a sussurrar, trazendo as memórias de todos que foram perdidos naquela estrada. Era como se os ecos de suas vidas estivessem do seu lado, unindo forças, e uma luz tênue começou a emanar do amuleto. A criatura começou a gritar, um som agonizante que ressoava na calada da noite. Maria viu uma oportunidade, sua mente acelerava, e enquanto a luz crescia, decidiu que não era só sua vida em risco. Era hora de confrontar a verdade, desvendar o que realmente acontecia ali. Com um grito que misturava desespero e determinação, ela avançou na direção da sombra. Mas, antes que pudesse fazer algo, um ruído ensurdecedor cortou o ar. O chão começou a tremer e uma abertura se formou sob os pés da Anunciadora. A entidade cedeu, mas não antes de soltar um grito que fez com que todos os presentes se ensurdecessem. Maria caiu de joelhos, exausta e sem fôlego. Ela tinha conseguido, mas o que isso significava? A criatura se dissipou junto com as sombras, mas a estrada parecia pulsar com um batimento próprio, sussurrando promessas de um retorno. Algo dentro dela sabia que essa batalha estava longe de acabar. "O que eu fiz?" sussurrou, sentindo a tensão no ar. E assim, enquanto a primeira luz do dia começava a surgir, uma nova dúvida instalou-se em seu peito. O que mais estava à espreita naquelas sombras? Maria se levantou com dificuldade, os joelhos protestando ao tocar o chão. O ar estava pesado e a manhã que se anunciava parecia não trazer consolo, mas uma nova tortura. As árvores, agora iluminadas pelo sol nascente, pareciam menos ameaçadoras, mas o vazio deixado pela Anunciadora ainda pulsava em sua mente. O colar, agora morno em seu pescoço, parecia mais um fardo do que um símbolo de proteção.
A estrada diante dela parecia diferente, não era apenas um caminho comum. As pedras sob seus pés pareciam murmurar, como se guardassem segredos escuros de um passado obscuro. Um frio repentino subiu por sua coluna ao lembrar dos desaparecimentos. As histórias de sua avó agora soavam como avisos urgentes e não como simples contos de terror. Enquanto caminhava, o eco dos passos de Maria se misturava ao vento e o som angustiante de que não estava sozinha. Olhou para trás e por um instante imaginou ver a anunciadora surgindo da névoa. Puxou o colar com força e seguiu em frente, tentando ignorar. De estar sendo observada. Poucos metros à frente, uma sombra se destacou entre o capim alto à margem da estrada. Instintivamente, Maria parou. Seu coração disparou. Não havia mais a figura esquálida da noite anterior, mas havia algo ainda mais sinistro, um círculo de flores murchas. Era como se alguém tivesse colocado aquelas flores ali como um aviso ou uma oferenda a um ser das trevas. Algo dentro dela percebia que não era coincidência. Maria se agachou, seus dedos tocaram as pétalas já secas. Com um nó na garganta, lembrou-se das lendas da cidade. Aqueles que foram levados pela anunciadora eram muitas vezes encontrados ali, em forma de flores. Uma reza silenciosa atravessou seu pensamento enquanto ela se perguntava quantas vidas foram perdidas por causa daquele ser demoníaco. De repente, um estrondo ecoou na distância, seguido de um som que se assemelhava a um lamento. Maria levantou a cabeça. O sol, agora bem acima, parecia se esconder por trás de nuvens escuras que se formavam rapidamente. O alívio da manhã estava desaparecendo rapidamente, e com isso a pressão em seu peito aumentava. Ela não podia ficar ali, pensou, mas também sentia que precisava descobrir a verdade. Um fio de determinação a conduziu para a frente. Os sussurros a rodeavam, levando-a a um caminho emaranhado que se desviava da estrada principal. Cada passo ecoava como um chamado e um aviso. Caminhando por entre as árvores, os sons do mato cresceram em intensidade. O que ela encontrou, no entanto, não foi a clareza que esperava, mas uma clareira assustadoramente silenciosa. No centro, uma pedra enorme coberta de símbolos estranhos e histórias de dolorosas mensagens esculpidas. Maria sentiu um arrepio e a certeza de que havia um poder ali, algo que pertencia a tempos antigos. Ela se aproximou, seus dedos trêmulos tocaram a superfície fria da pedra. Nesse instante, uma visão a atingiu. Rostos contorcidos de pessoas desaparecidas, perdidas entre a escuridão. Os gritos foram estrondosos, mas nenhuma voz era audível, somente um burburinho que parecia incomodar sua alma. Maria recuou, horrorizada, mas não pôde abandonar aquela conexão estranha e perturbadora. O que ela faria agora? O que a anunciadora queria com tudo isso? Apressadamente, Maria decidiu que uma resposta era a urgência que dominava seu ser. Se aquela era uma batalha por almas, ela não poderia desistir. Com os ecos de dor e desespero em sua mente, ela ergueu a cabeça e declarou em voz alta: "Eu não serei mais uma vítima." Com essas palavras, a clareira pulsou com uma nova energia. Era como se a própria terra respondesse ao seu desafio. No entanto, antes que pudesse se recuperar da onda de adrenalina, um sopro gélido percorreu sua nuca. A voz da anunciadora ecoou em seu ouvido, suave como veneno. "Você não sabe o que está invocando." Um frio profundo a envolveu, e a clareira se iluminou com uma luz sobrenatural. O tempo parou, enquanto Maria percebia que o verdadeiro terror estava apenas começando. O ar na clareira se tornou opressivo, como se o próprio espaço estivesse inchando, preparando-se para explodir em um torvelinho de sombras. Maria sentiu seu coração acelerar, cada batida ecoando como um tambor de guerra em sua cabeça. A luz sobrenatural pulsava ao redor dela, e enquanto a anunciadora proferia sua maldição, as cores do mundo começaram a se desvanecer. A clareira se tornava um labirinto de desesperos e sussurros, e a figura espectral dela dançava à margem da sua visão. "Você não sabe o que está fazendo", repetiu a voz, agora se entrelaçando com as memórias dos desaparecidos, criando um coro de desespero que ressoou em seus ouvidos. As flores murchas ao redor da pedra começaram a se mexer, como se estivessem vivas.
Algumas delas ergueram-se, se contorcendo em dolorosos espasmos. Maria se afastou, as lágrimas escorrendo de seus olhos enquanto tentava compreender a extensão do que estava acontecendo. Aquela não era apenas uma maldição, era um ciclo de dor e sofrimento repassado através do tempo. Tentando recuperar a sanidade, ela se lembrou do colar em seu pescoço. Ele tinha sido um presente da avó, um alerta silencioso sobre aquele mundo sombrio. Mas onde estava a proteção prometida? Naquele instante, Maria enfrentou a verdade. A anunciadora não era um ente isolado em sua maldade. Ela era a guardiã de um segredo que envolvia toda a cidade, e agora sua avó também fazia parte daquele jogo macabro. O frio gélido fez seu corpo tremer, e as sombras nas árvores pareciam se inclinar mais perto, como se aguardassem o momento de devorá-la. Com as palmas suadas, Maria segurou firme o colar, e em um ímpeto de coragem berrou: "Se você quer uma luta, eu não vou recuar!" A clareira hesitou por um breve momento. Então, como se tivessem sido chamuscadas pela própria decisão de Maria, as flores e a densa escuridão ao redor vibraram. Um vento forte sorriu, quebrando a pressão sufocante e permitindo que a luz resplandecesse um pouco mais. Os sussurros diminuíram, mas a sensação de que a anunciadora estava prestes a retaliar era palpável. Nesse instante, Maria percebeu que a pedra sob seus pés começava a brilhar com os mesmos símbolos estranhos que antes a assombraram. Eles pulsavam e refletiam as almas ferradas que a anunciadora mantinha sob seu domínio. Um pavor crescendo dentro dela, Maria se agachou frente à pedra, tentando tocar os símbolos, como se pudesse se conectar à força ancestral que parecia emanar dali. Quem sou eu para desafiá-la? Pensou em um lampejo de dúvida, mas imediatamente se lembrou dos rostos familiares que apareceram em sua visão, aqueles que foram levados. Ela deveria salvá-los. Com um movimento decidido, Maria passou os dedos ao longo da pedra. O calor a envolveu e a clareira estremeceu. Em meio ao calor, uma nova sensação brotou, a certeza de que havia algo mais, algo que poderia libertá-la daquela entropia. Então, a anunciadora emergiu, com um semblante mais definido, seus olhos brilhando como duas chamas azuis. Ela se aproximou, o entorno dela mergulhando na escuridão. "Você começou algo que não pode terminar", sussurrou. O mundo girou. Maria sentiu a emoção invadindo seu ser, uma mistura de medo e esperança. A clareira começava a escurecer, e o sussurro do vento se tornava um grito angustiante. "Não posso parar agora!" gritou, determinada. E então, as flores ao seu redor começaram a se inclinar em sua direção, como se dançassem na expectativa de resposta. Mas algo se desenrolava nas sombras. A luz que tentava se erguer poderia não ser suficiente. Era um teatro de almas e sedução, e o tempo estava acabando. Maria precisava de um plano, e precisava de aliados. Antes que pudesse articular seus próximos passos, um estrondo irrompeu na floresta, e uma nova presença tomou forma. Algo que realmente poderia ameaçá-la. Maria virou-se, tensa, enquanto a imagem de uma figura alta e escura se projetava entre as árvores. Quem seria? O que viria agora? A figura que se projetava entre as árvores parecia feita de trevas, contornos nebulosos que se moviam como se fossem feitos de fumaça. Maria sentiu um choque pelo corpo, como se um relâmpago a tivesse atingido. A presença era poderosa e ameaçadora, e ela percebeu que não era apenas uma sombra. Aquele ser exalava um medo primitivo que a deixou paralisada. "Quem é você?" conseguiu perguntar, sua voz tremendo. A serenidade da clareira agora estava completamente ameaçada, e um frio gelado a envolvia como um manto sufocante. O ser deu um passo à frente, disfarçando-se gradualmente na luz pulsante que vinha da pedra. Quando seus olhos se encontraram, Maria sentiu o peso da desolação sob aqueles olhares vazios que refletiam um mundo de dor e angústia. A figura tinha traços vagamente humanos, mas suas feições estavam distorcidas, como se sua própria essência estivesse quebrada. "Sou o que ela teme", respondeu em um sussurro profundo. Sua voz ecoou pela clareira, ressoando nas árvores. "E você também deveria temer."
A anunciadora atrás de Maria reagiu, e sua expressão de ira fez o vento estourar ao seu redor, como se estivesse em uma batalha silenciosa com aquela nova entidade. As flores, antes dançando em um movimento de esperança, agora se curvaram de novo, como se soubessem que algo aterrador estava prestes a acontecer. Maria estava dividida. De um lado, a anunciadora propunha um jogo mental, tentando mantê-la presa em sua teia de sofrimento. Do outro, aquele ser a atraía com um magnetismo sombrio, e sua promessa de poder e liberdade estava parecendo tentadora. Deixe-me ajudá-la, a figura continuou, estendendo a mão o espaço entre eles. Parecia vibrar, a própria realidade distorcendo-se. Maria sentiu a manobra. Libertar-se do domínio dela e descubra a verdade que ela escondeu de você. Os seus antepassados foram vítimas desse ciclo de dor, mas você pode ser a chave para quebrá-lo. O eco daquela revelação se chocou contra a mente de Maria. Ela pensou em sua avó, em como as histórias tinham sentido algum tempo atrás, mas agora pareciam um enigma trágico. Ela havia sido jogada em um ciclo sem fim, e aquele ser poderia oferecer uma saída. Mas a que custo? Não confie nele! A anunciadora gritou, sua voz abrindo fissuras no ar. Ele quer usar você, assim como pretende me destruir. Maria hesitou. Entre a escuridão da anunciadora e a oferta sedutora da figura, havia um vazio que parecia pronto para engoli-la. A adrenalina corria nas veias, e suas mãos, ainda segurando o colar da avó, tremiam. Você quer a verdade? Questionou a figura, suas palavras ecoando como um desafio. Então venha, entre nas trevas, aceite seu destino. Maria sentiu que as sombras estavam se erguendo ao seu redor, até que um estalo trouxe a atenção dela de volta à clareira, onde as flores se contorciam em uma dança de dor. A própria terra parecia gritar. A linha entre o terror e a liberdade estava em suas mãos. O que você fará? Perguntou a anunciadora, sua voz agora cheia de desespero. A clareira estava silenciosa, a tensão era palpável. Maria respirou fundo, um turbilhão de emoções a dominava. O que era mais aterrador? Permanecer presa sob a influência da anunciadora ou se entregar à promessa de liberdade das trevas? E então, uma batida ensurdecedora ecoou na floresta, cortando a atmosfera carregada como uma faca. A resposta estava se formando, mas era tarde demais para voltar atrás. Nesse momento, a terra se partiu sob seus pés e Maria começou a cair, em direção ao desconhecido. O que ela encontraria nas profundezas daquela terra maldita? E o que aquelas sombras realmente desejavam dela? A queda parecia interminável. Maria sentiu o ar escapando de seus pulmões, enquanto o universo ao seu redor se desintegrava em trevas. O chão se despedaçou sob seus pés, e ela se viu mergulhando em um abismo de sombras que a tinham chamado. O pulso batia forte em suas têmporas, como se a própria escuridão estivesse tentando abafar sua vida. Quando finalmente atingiu o fundo, um impacto surdo fez seus ossos tremerem. O lugar era uma caverna de compressão envolta em uma penumbra profunda. Ao seu redor, figuras indistintas se moviam, como ecos de almas perdidas, sombras de um passado cruel. Ele não tinha certeza se ainda estava sonhando ou se havia realmente sido sugada para dentro de um pesadelo. Você finalmente chegou, Maria. A voz era a mesma que a atraíra para a queda. A figura emergiu das sombras, a presença desejada e temida ao mesmo tempo. Ele se aproximou, suas feições distorcidas ainda mais agora, como se quisesse se livrar de uma pele que não lhe pertencia. O segredo da sua linhagem a aguarda. A palavra segredo ressoou como um alarme. Maria se levantou, tentando se defender, mas o chão parecia feito de areia movediça, puxando-a para baixo, enquanto vozes familiares sussurravam em sua mente. Eram as histórias que sua avó contava, entrelaçadas com avisos de perigos escondidos e sacrifícios inesperados. Por quê? Você está fazendo isso? Desafiou ela, sua voz vacilante, mas determinada. O que você quer de mim? O ser sorriu, um sorriso torto que não chegava aos olhos. Liberdade, justiça e a chance de reescrever a história que a sua anunciadora não quer que você conheça.
Ele deu um passo adiante, e o espaço em torno de Maria se agitou com uma energia palpável. Você pode ser a mudança, a salvadora ou a destruidora. Tudo depende de você. Diversas visões invadiram a mente de Maria, ancestrais sendo oprimidos, rituais de sangue sob a lua cheia, uma linha de homens e mulheres que sofreram em vão. Cenas repletas de dor e angústia, mas também de esperança, como um aviso silencioso. Ela poderia inverter esse ciclo maligno ou mergulhar nele, se tornar parte de um legado manchado de dor. Não posso, começou a dizer, mas a presença das sombras a envolveu. A anunciadora ecoava em sua mente, uma lembrança constante. Você nunca poderá escapar. Era uma verdade arrepiante, mas também talvez houvesse uma chance de libertação. Quando a anunciadora, fragmentos de seu poder, começaram a invadir o local, a caverna começou a tremer, como se estivesse prestes a colapsar sobre o peso da batalha entre as forças que a cercavam. Você é mais forte do que imagina, Maria. Você é a única que pode enfrentar isso. A decisão é sua. A figura das sombras ergueu a mão, um movimento firme e decidido que fez o espaço brilhar em um tom avermelhado, quase hipnotizante. Maria olhou para cima. As luzes da entrada da caverna agora eram uma pequena esperança distante, polvilhada entre as sombras. Poderia avançar e aceitar a verdade que vinha das trevas, ou recuar e prolongar o sofrimento de sua família por gerações. O dilema a torturava. E, de repente, um grito ensurdecedor cortou a caverna. Foi a anunciadora. O terror em sua voz foi como um grito de alerta, um último pedido para que Maria não cresce na tentação daqueles que a rodeavam. «Maria, não!» gritou a anunciadora, seus olhos lançando chamas de desespero. «Não se deixe levar por essas ilusões!» Mas era tarde demais. Maria estava prestes a fazer sua escolha, e decisões uma vez tomadas não podem ser desfeitas. As sombras dançavam e se contorciam ansiosas, à espera de seu comando. O que decidiria? A luz da liberdade ou a escuridão da verdade? Os ecos da caverna continuavam, como se o próprio destino aguardasse sua resposta. Um tremor violento percorreu a caverna quando Maria sentiu que seu corpo estava prestes a se dividir entre duas realidades. O ser das sombras estava tão próximo que ela podia sentir seu hálito gélido. Ao mesmo tempo, a anunciadora do outro lado parecia fixar os olhos no coração de Maria com uma intensidade capaz de esmigalhar rochas. O espaço entre elas pulsava, uma tensão elétrica que as mantinha à espreita. «Escolha logo, Maria!» A figura sombria sussurrou, seu tom sedutor como um canto de sereia. O tempo está se esgotando. O segredo que você busca é uma porta para o poder que sua linhagem merece. Com cada palavra, Maria sentia a sedução da escuridão envolvendo-a como um manto. As visões dos ancestrais voltaram com mais força. Ela viu-se em uma dança macabra, cercada de rostos conhecidos e desconhecidos, um ciclo repetido de dor e sofrimento. Um aperto no peito a fez cambalear, mas, no meio da confusão, havia algo claro. A anunciadora estava lutando contra as sombras, mesmo que seu poder parecesse frágil. «Maria, ouça!» A voz da anunciadora era uma lança cortante na neblina de angústia. O que ele te oferece é uma ilusão. Ele quer se livrar de você assim que não precisar mais. Não é hora de hesitar. O chão sobre os pés de Maria começava a rachar, como se a caverna estivesse se desintegrando ao redor dela. Um grito ecoou, e o som se espalhou, reverberando por cada canto da escuridão. O ser de sombras fez um gesto, e uma névoa densa começou a emergir do chão, tomando forma de criaturas distorcidas, olhos brilhando na penumbra. Vê? Eles estão com você, Maria. Eles são o que você pode se tornar. Ele apontou para os seres que agora se contorciam, sedentos por liberdade, por um novo reino. O desespero a atingiu. Diante dela, uma cena do passado se desenrolou. Sua família cercada por um círculo sinistro, sua avó recitando palavras ancestrais de proteção.
O que era a proteção, senão o sacrifício de se manter longe do que realmente existia? Maria sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Aquela não era apenas sua luta, mas o eco de gerações anteriores que haviam enfrentado o mesmo dilema. A decisão oprimiu seu coração. O que serviria de exemplo para os que viriam depois dela? Eu não sou como você, gritou, com a voz fortalecida por uma determinação recém-descoberta. Não posso deixar que isso continue. A caverna respondeu, trepidando. As vozes começaram a se intensificar, como um coro de almas clamando por justiça. Maria fez um movimento instintivo, a frieza da mão do ser sombrio tentando puxá-la para mais perto. Ela resistiu, o calor crescendo dentro de si. Maria, não! A anunciadora gritou mais uma vez. Agora! Com um gesto rápido, Maria levantou as mãos, um brilho dourado surgindo entre seus dedos. As sombras recuaram, gritando, como se o brilho queimasse sua essência. O ser sombrio a encarou, sua feição agora distorcida pela fúria. Você não pode desviar-se. Mas o brilho se intensificou e Maria sentiu uma onda de energia se espalhar, como se as vozes de seus ancestrais se unissem à sua. A caverna inteira começou a rachar e a luz varreu as trevas, transformando o espaço em um espetáculo envolto em chamas douradas. Com um último grito, Maria ergueu a voz, um chamado para cada alma que já houvera sofrido. O chão se abriu. E as criaturas de sombras começaram a se desintegrar, gritando em desespero. Por um momento, Maria viu a saída, uma luz intensa penetrando a escuridão. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma energia gelada a agarrou, puxando-a em direção ao abismo novamente. Você não escapará tão facilmente, sussurrou o ser, agora quase invisível entre as sombras. O verdadeiro poder está aqui, e você ainda não entende o que está prestes a perder. Maria ofegava, o espaço ao seu redor girando, enquanto se perguntava, teria ela feito a escolha errada, ou ainda poderia ser a salvadora que sua família precisava? O eco do abismo respondeu à sua pergunta, um murmúrio que reverberava nas paredes da caverna. Enquanto o chão ainda tremia, Maria se viu diante de uma nova figura emergindo das sombras, trazendo consigo mais segredos e horrores ocultos. Bem-vinda de volta, Maria, disse a nova presença, com um sorriso que fez a luz vacilar. O verdadeiro desafio apenas começou. Maria mal teve tempo de processar a aparição daquela nova figura. O sorriso da sombra era como uma faca afiada, cortando a esperança que ainda pulsava dentro dela. O caos ao seu redor se intensificou, e a luz que ela havia invocado vacilou como uma vela prestes a se apagar. «Quem é você?» Maria questionou, a voz trêmula, mas firme. O medo era um comprimido amargo que descia pela garganta, mas ela se forçou a manter a postura. «Ah, você não se lembra de mim?» disse a figura, os olhos brilhando em um azul antagônico à escuridão. Minhas lembranças estão entrelaçadas com a sua história, a história da sua família. O coração de Maria disparou, a voz soava familiar, uma ecoação distante perdida entre os anos. Ela se lembrava de lendas, ruas malditas e figuras assombrosas que sua avó mencionara. Cada história era um alerta, uma tentativa de protegê-la do que espreitava nas sombras. «Você é um dos antigos, não é?» sussurrou, a noção de um ciclo interminável golpeando seu cérebro como uma marreta. A figura balançou a cabeça lentamente. «Sou o guardião do que foi esquecido». A sombra avançou um passo e o ar ao redor deles parecia ser drenado da caverna. Sua linhagem sabe como abrir caminhos que outros não podem, um poder que muitos desejam e poucos entendem. Maria olhou para a anunciadora, que tremia, mas não abandonava a batalha. Uma conexão estranha crescia entre elas, como se a energia pulsante da caverna chamasse suas almas para unirem forças. Mas ao mesmo tempo, a figura sombrinha investia, prometendo tudo aquilo que Maria sempre quis, mas que sua avó a ensinara a temer. «Você quer o poder, e eu posso lhe dar isso». As palavras do ser eram adesivas, implacáveis.
A caverna parecia girar ao redor dela, e a tentação crescia como uma serpente em seu peito. "Não ouça!" a anunciadora gritou, sua voz cortando o sedutor canto da sombra. "O poder que ele oferece só traz morte e destruição." Maria piscou. O brilho dourado em suas mãos começava a desaparecer lentamente. As criaturas das sombras ao redor dela recuavam, mas o ser sombrio continuava a avançar, moldando a escuridão a seu favor. "Sempre haverá sacrifícios, Maria. O que você deseja obter precisa de um preço", a figura sussurrou. "Mas se você não agir agora, sua linhagem será completamente dizimada." Um turbilhão de emoções a envolveu. Ela pensou em sua mãe, nas histórias que sempre recusou a acreditar. Seus ancestrais tinham lutado e se sacrificado para evitar que o poder fosse usado para o mal. Maria se viu em uma encruzilhada, os ecos de seus antepassados pressionando-a a buscar a verdade. "O que você precisa fazer é simples, apenas abra a porta", a sombra prosseguiu, enquanto a caverna pulsava ao ritmo de sua voz encantadora. "Junte-se a mim, descubra o que significa ser realmente forte." Maria arregalou os olhos. A luz estava quase se extinguindo, e com isso, as esperanças dela. Ela podia sentir o abismo ao seu redor, as criaturas esperando um comando. "Você não me possui. Não serei mais uma marionete nas suas mãos", gritou, um último vestígio de poder despontando. Novamente, a luz parecia tremer, mas havia força atrás de sua indignação. "Então, prepare-se para o que está por vir", disse o ser sombrio, já invisível, e as sombras começaram a se agitar freneticamente. Uivos e murmúrios ecoaram, como uma tempestade prestes a se desencadear. Maria se virou para a anunciadora, seu olhar transmitia uma urgência. Elas precisavam se unir, mas o que poderia ser feito em tão pouco tempo? "O que fazemos agora?" ela questionou, a sensação de desespero tentando dominar sua voz. "Devemos nos proteger de todos os lados. A verdade está em você, e a escuridão não pode vencê-la se formos unidas. Crie a barreira." No entanto, antes que Maria pudesse responder, uma energia opressiva a envolveu. O chão tremeu e as sombras começaram a se materializar novamente, uma maré de seres distorcidos, furiosos e famintos. "O momento chegou, Maria", rugiu a anunciadora. "Faça a escolha certa, ou será levada para o abismo eterno." Enquanto a multidão de sombras avançava, Maria sentiu que suas opções estavam se esgotando. O que ela realmente desejava? Poder ou o legado de sua família? A primeira criatura da escuridão deu um salto, e Maria percebeu que seus ancestrais estavam lutando ao seu lado, não estavam perdidos. O que ela decidiria definiria o seu destino e de todos os que vieram antes dela. Era hora de agir, mas o que viria em seguida? O que a caverna revelaria sobre sua verdadeira linhagem? E com essas perguntas ecoando, Maria se preparou para lutar a batalha mais importante de sua vida. As criaturas da escuridão avançaram em um frenesi, suas garras afiadas e bocas abertas emitindo grunhidos terríveis. O ambiente pesado da caverna parecia se fechar ao redor de Maria, como se as sombras estivessem tentando engoli-la. O instinto gritava para que ela fugisse, mas a anunciadora era uma âncora em meio ao caos. "Concentre-se, Maria!" a mulher gritou, sua voz cortante como vidro. "Devemos canalizar sua luz!" Maria fechou os olhos, buscando dentro de si. Sentiu o calor do brilho que pouco a pouco se apagava. A conexão com seus ancestrais pulsava, uma maré de coragem contra o desespero. A lembrança de sua avó e dos avisos sobre a escuridão invadiu sua mente. Em seu íntimo, um clamor de batalhas passadas ecoava, insistindo que ela lutasse. "Eu não vou me entregar!" anunciou com toda a força que lhe restava. Com um movimento firme de suas mãos, ela começou a conjurar a luz novamente. A energia fluiu delicadamente até seu coração e se dispersou em um halo radiante ao seu redor. A anunciadora se aproximou, as mãos para cima, criando um campo de força ao lado da luz de Maria. As criaturas hesitaram, o brilho dançando como uma chama em meio à escuridão, mas logo se lançaram para cima com um rugido ensurdecedor.
As garras se chocaram contra a barreira, um som estrondoso que reverberava na caverna, trovejando como uma tempestade. Maria e a Anunciadora estavam unidas, cada batida dos corações emitindo um fluxo de luz que pulsava com vida. Mais forte, Maria! Gritou a Anunciadora, suas feições se contraindo sob a pressão. Você é a herdeira! Um relâmpago de compreensão atravessou a mente de Maria. Ela era a guardiã dos poderes, e era ela quem decidia. Ancestralidade pulsava em suas veias, uma chama quente que precisava ser libertada. Luz, venha a mim! Exclamou, levando as mãos ao céu. E como se o próprio universo respondesse, um brilho ofuscante irrompeu de seu interior. As sombras hesitaram, ofuscadas pela intensidade daquele novo poder. Maria podia sentir suas garras se distanciando, seu temor se dissolvendo em força e resolução. Agora! Gritou, soltando toda a luz que ela tinha. O brilho se expandiu como uma onda, lavando as criaturas em um purgatório luminoso. Os seres deram gritos de medo e dor enquanto a luz os consumia. Mas enquanto Maria celebrava o sucesso inicial, uma nova sombra surgiu, mais imensa e profunda que qualquer uma que ela havia enfrentado. A Anunciadora, agora pálida e trêmula, percebeu o que estava por vir. Isso não é o fim, Maria, advertiu. Ele está apenas se escondendo, preparando um novo ataque. A silhueta se delineou entre as sombras, um rastro negro de terror que tomou conta do ar, envolvendo a caverna em uma frieza cortante. Maria sentiu o terror frio dançando em sua espinha, e mesmo a luz titubeou. O que foi isso? Murmurou, seu olhar fixado no vazio que se formava diante dela. Ele quer que você se depare com o seu maior medo. A Anunciadora estava visivelmente assustada. Não. Deixe que isso te controle. Maria respirou fundo, lembrando-se da força que habitava seu ser, um poder ancestral que não podia ser ignorado. Mas o medo era um veneno, e ela sentia suas veias sendo lentamente envenenadas. De repente, as sombras começaram a se aglomerar, formando uma figura indistinta que a observava. E então, Maria escutou uma risada baixa, ecoando pela caverna como um trovão distante. Você realmente acha que pode me enfrentar? A voz reverberou ao seu redor, penetrando em sua alma. Você conhece mesmo o legado que carregue? Maria se constrangeu. A voz parecia escrita em seus medos mais profundos. A luz ao seu redor tremeluziu, e as criaturas, agora parecendo menos ameaçadoras, recuaram de volta para as trevas. Ela estava em um novo precipício, um novo dilema. No fundo, o que era a verdade sobre sua linhagem? O que os antigos realmente queriam dela? Diante da nova sombra, Maria enfrentaria não só a luta, mas também a revelação do seu destino. Com o abismo à sua frente e a escuridão mais próxima do que nunca, Maria sabia que esta batalha estava apenas começando. A caverna ecoava com o lamento angustiante das sombras, enquanto a figura sombria tomava forma diante de Maria. Seu corpo pulsava em um ritmo frenético, carregando a essência de todos aqueles que tinham sido consumidos pela escuridão. Ela sentiu o aperto das garras do medo em seu coração, mas, ao mesmo tempo, uma chama de determinação acendeu-se, crescendo em força. Eu saberei a verdade, declarou, sua voz agora firme e ousada. O poder ancestral que corria em suas veias começou a vibrar, e as memórias de seus ancestrais dançavam em sua mente, como chama na escuridão. Com um movimento decididos, Maria encarou a figura sombria que se erguia diante dela. A verdade? A sombra riu, a risada se desfazendo em ecos ressonantes de dor e desprezo. A verdade é que você nunca superará o que está preso a você. Você é parte da escuridão. Sua linhagem foi feita de sacrifícios e dor. Aceite isso. Aquelas palavras cortaram Maria como facas. A verdade que a figura sussurrava deveria ser a mais pura realidade, o legado exacerbado por anos de sofrimento. Mas enquanto a dúvida tentava arrancá-la para a escuridão, uma onda de coragem pulsou através dela. Não era apenas um confronto físico, mas uma batalha de princípios. Os sussurros da Anunciadora reverberavam em sua mente.
O que você realmente deseja, Maria? A luz ou a sombra? Este é o seu momento. Com um grito que fez a caverna tremer, Maria ergueu os braços, chamando a centelha em seu coração. A luz começou a emergir, preenchendo o espaço com um brilho deslumbrante. Ofetada pelo medo, a figura sombria hesitou, mas a determinação de Maria era inabalável. Sua ancestralidade não era uma maldição, era um poder. Você pode ser a mudança, a anunciadora bradou, mais perto agora. As sombras começaram a se contorcer, como se estivessem em combate contra a luz que florescia. Elas não queriam ser vencidas, mas Maria não hesitou mais. Com um movimento brusco, ela canalizou toda a força de sua linhagem, transformando a luz em uma esfera ardente que iluminou a caverna num esplendor ofuscante. Eu não serei um sacrifício! Maria gritou, e com isso lançou a esfera em direção à sombra. O impacto foi explosivo. Uma onda de luz envolveu a caverna, derretendo as trevas e desfazendo a figura sombria em gritos de agonia. Os ecos da dor eram profundos, ressonando por toda a caverna, mas Maria não saía sem lutar. Essa era a batalha dela. À medida que a aura luminosa avançava, Maria viu os rostos de seus ancestrais surgirem entre as sombras. Eles eram os perdedores, mas também os lutadores. A luz atingiu a escuridão, e enquanto as sombras se desvaneciam, uma nova verdade começou a se revelar. Você está fazendo isso, Maria! A anunciadora a apoiou, sua força parecendo se unir à de Maria. Mas a batalha estava longe de acabar. A figura sombria, agora disfarçada, aparece novamente entre as sombras, mais grotesca e poderosa. Ele não havia sido destruído, mas se transformado em algo ainda mais terrível. Você pode atacar, mas este ciclo nunca terminará, ele rugiu, sua voz ecoando em todo lugar. Maria sentiu o frio das suas palavras penetrar em sua essência. Um instante de dúvida a atravessou, mas lembrou-se de sua avó e de tudo que ela tinha aprendido. Um novo entendimento acendeu em seu coração. Não eram apenas o poder ou as trevas que batalhavam, era a escolha diante do legado, era sobre libertar aqueles que sofreram em silêncio. Eu não estou sozinha, ela afirmou, voltando-se para a anunciadora, sua mente centrada na luta em conjunto. Maria e a anunciadora criaram um laço de energia. A luz se expandiu como um rio fervente, entrelaçando-se com a força que emanava do sem fim de memórias e esperanças que nunca abandonariam as sombras. Agora nós resgatamos todos, Maria gritou, sentindo seu poder máximo. Com um movimento de suas mãos, Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. O vórtice de luz que ela havia canalizado se ergueu e começou a arrastar não apenas as sombras, mas os próprios sussurros da dor sufocante, libertando as almas presas em busca de um salvador. A última batalha estourou entre elas. A figura sombria tentava resistir, mas um grito explosivo ecoou pela caverna inteira. Uma luz dourada irrompeu de Maria, envolvendo tudo ao redor. E então, um silêncio sepulcral. As sombras estavam dissolvidas, sucumbindo ao poder libertador de Maria. O espaço da caverna começou a se transformar com a entrada da luz, a penumbra se dissolvendo e dando lugar a um pôr do sol resplandecente. Maria respirou fundo, seus olhos lacrimejando. Ela tinha vencido, mas o empregador à sombra ainda ressoava, ecoando em sua mente como um mantra. O ciclo pode ser quebrado, mas a memória nunca desaparecerá. A anunciadora a olhou com gratidão, seu semblante agora sutil. Maria sabia que a batalha terminara, mas a vigilância continuava. Sempre haveria sombras à espreita, mas agora ela tinha um propósito claro: proteger aqueles que eram vulneráveis contra a escuridão. Maria deu um passo à frente. A estrada que agora surgia diante dela parecia diferente. Era mais que um simples caminho, era a chance para reescrever a história que tanto amava. Com o colar da avó pulsando em seu peito, a luz que ela carregava era a verdadeira herança de sua linhagem. O terror é parte do passado, o futuro nos pertence, ela sussurrou para si mesma antes de seguir em frente. E enquanto o novo dia se desenrolava, uma nova Maria estava pronta para enfrentar os desafios que viessem com ele. Ela sabia que o horror poderia ser oculto, mas nunca definido. Era hora de abraçar a luz e lutar, sempre vivendo a verdade.
E assim, enquanto a viagem para casa começava, a cidade se levantava e o nome de Maria tornava-se lenda. Agora, enquanto você acompanha essa história incrível, lembre-se, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa história chegar a mais amantes do terror. Comente suas reações e compartilhe suas teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar este canal através dessas ações.